A graça e a paz do Senhor, meus queridos irmãos e vocês que nos acompanham aqui nesse grupo de aulas do Seminário Paulo Leivas Macalão. Agora estamos aqui estudando os livros poéticos, um livro de grande profundidade e que eu tenho certeza que vai servir de grande edificação para você, aprendizagem, e várias coisas que você poderão aplicar para a sua vida devocional, para a sua vida no tocante à sua comunhão com Deus. Venha conosco e é um prazer estar nos acompanhando em mais essa matéria. Os livros poéticos. Mas por que livros poéticos? Porque eles foram compostos, elaborados de uma forma poética, não segundo a poesia que nós estamos acostumados aqui no nosso mundo ocidental, mas a poesia hebraica. Nós vamos ver logo mais na frente como é composta a poesia hebraica. E esses livros poéticos, eles tratam profundamente de assuntos universais da humanidade e elaborados em estilo poético. Eles também são chamados de livros sapienciais, isso é, de sabedoria, porque contém sentenças morais. E a forma mais antiga e mais simples dessa literatura é o machal, que chamamos de provérbios. A temática dos livros poéticos, nós temos aí alguns tópicos que correspondem, que se correlacionam com os livros poéticos. Vamos ver. Questão do sofrimento, questão do nosso relacionamento com Deus, questão do nosso comportamento geral, questão do verdadeiro objetivo da vida e a questão do amor conjugal, que nós vamos ver lá no livro de Cantares. E começando a nossa série de estudos dos livros poéticos, nós vamos aí no nosso livro de Jó, que retrata um grande e emocionante caso acontecido com esse homem de Deus e que vai trazer, e tem trazido, no decorrer de todo esse tempo, uma edificação para milhares de gerações, desde lá até hoje, homens e mulheres piedosos que querem conhecer a Deus, que querem se aprofundar, eles se defrontam com o que aconteceu com esse homem. E isso, os episódios do livro de Jó, servem de inspiração para homens e mulheres que na jornada da vida se encontram muitas vezes em situações semelhantes ao de Jó. Vamos então fazer o nosso comentário. Por que o justo sofre? Essa é o que consegue extrair o questionamento que é formulado no contexto do livro de Jó. Para os que já conhecem o livro, já conhecem muito bem a história, a questão é um homem que teme a Deus, que agrada a Deus e que, por causa do seu grande temor, fidelidade, caráter, ele atrai o próprio elogio de Deus diante de Satanás. Esse livro trata dessa questão, Jó, um homem temente a Deus, e no mundo espiritual acontece que Satanás adentra a presença de Deus e ele lança em rosto de Deus que Jó só é fiel a Deus, só é próspero por causa das bênçãos de Deus sobre a vida dele. Tanto as bênçãos sobre a vida física, a prosperidade, a saúde. Então esse conjunto de bênçãos é que faz com que Jó teme a Deus. E nesse sentido, então, Deus lança o desafio a Satanás para que Satanás pode lhe tirar tudo que ele tem, até a sua saúde, só não tire a sua vida, e ele verá que ele tem um homem que verdadeiramente é fiel a ele, o ama e o serve de coração. E Jó, que não sabe o que está acontecendo na esfera espiritual acerca dele, então é tomado pelos ataques de Satanás e perde todos os seus bens, os seus filhos morrem também, perde a sua saúde e se vê numa situação de abandono e de grande dor. É nesse contexto em que Jó é tomado de dúvidas, temores, e para piorar a situação, alguns já sabem, que alguns amigos o irão visitar, e nessa visita os amigos acusam que o seu problema, que tudo aquilo estava acontecendo por causa de um pecado não confessado por Jó, pela prática do pecado, e Jó, durante aí os vários capítulos desse livro, vai estar negando esse fato. Ele não pecou contra Deus para estar merecendo aquela situação. A situação só vai ser contornada, já que os três amigos não conseguem convencer Jó do seu pecado. A situação vai ser só contornada quando Eliú, um quarto elemento, entra na história e ali sim chama a atenção de Jó que é possível um justo sofrer e que muitas vezes ele sofre porque Deus quer ensinar-lhe alguma coisa, quer revelar algo na sua vida que precisa ser melhorado. Não é porque Deus se tornou
inimigo daquela pessoa, e no fim Deus aparece ali e desafia Jó com relação a várias coisas que Jó falou sem um conhecimento profundo de Deus, isso porque a mente dele estava aturdida com toda aquela luta que ele estava passando, e Deus lança em rosto Jó todos os questionamentos que ele colocou contra Deus, mas compreende o motivo da fraqueza de Jó, perdoa Jó e depois ele restaura tudo que Jó teve novamente, muitas vezes mais do que ele tinha antes, porque em todo o livro é relatado que Jó não blasfemou contra Deus, não abandonou a sua fé. Por que o justo sofre? Foi muitas vezes a pergunta de Jó por causa do seu sofrimento. É muito importante nós sabermos, porque essa pergunta se deve em fato. Se nós servimos a Deus, agradamos a Deus, por que ainda temos que sofrer nesse mundo? A visão geral do livro foi essa pequena introdução que nós demos aí, mas vemos também que nem Jó, nem o livro oferece a resposta, né? Mas nós vemos no contexto do livro que Jó só se resigna com pensamentos de que Deus permite tanto aos homens maus como aos bons o sofrimento, e que Deus tem o direito de fazer com suas criaturas o que bem lhe aprouver, mas isso porque nós sabemos que Deus não é um Deus mau. É um Deus perfeito, um Deus santo, um Deus sábio. Então Deus, dentro da sua sabedoria, dentro da sua perfeição, dentro do seu amor pleno e perfeito, ele tem o dever, ele tem o direito de fazer o que quiser com as suas criaturas, trabalhar, permitir coisas na sua vida, e ele sempre tem um propósito em tudo. Os 3 amigos de Jó apontaram que o sofrimento de Jó se devia ao seu pecado. Mas nós vimos aí mais uma vez que foi ele, o 4º amigo inesperado, é quem vai explicar que Deus tem um propósito ao enviar o sofrimento aos homens, e que no caso de Jó, o seu sofrimento serviu para lhe expor o pecado da autojustiça. Temos aí as palavras-chave, né? A palavra-chave do livro, que é soberania. O próprio Jó afirma sobre isso. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Jó capítulo 42, versículos 1 e 2. Possivelmente o objetivo principal do livro de Jó seria retratar a experiência do sofrimento humano e como as provações podem fortalecer a nossa fé em Deus. Por que o justo sofre? É a pergunta que muitos observam em Jó, e nós vamos agora discutir os acontecimentos na vida de Jó. Com relação ao nosso personagem, nosso amigo e irmão Jó, Jó significa hostilizado, perseguido ou possivelmente homem voltado para Deus. Ele é um nome de origem hebraica, Iov, mas outros também sugerem que o nome Jó está ligado a um verbo árabe que significa voltar. E por isso quer dizer aquele que se volta para Deus. Há questionamentos se o personagem Jó realmente existiu. Muitos acreditam que ele não existiu e que esse livro foi criado apenas para ter um valor didático, né, que poderia trazer uma história, que poderia trazer aplicações morais, assim como as parábolas de Jesus. Mas nós vemos que isso não tem apoio. Nós temos aqui do lado várias razões para crer que se trata de uma história verdadeira, o personagem era real. Primeiro, porque ele é localizado, identificado, é habitante de Uz, um lugar histórico e não imaginário. Ele faz o temanita, devia ser um descendente de Temã, neto de Esaú e filho de Elifaz. A história de Jó é citada 4 vezes no livro de Ezequiel, e também no Novo Testamento nós temos Tiago, né, usando o exemplo de Jó como o personagem Jó, né, como exemplo de paciência. Além disso, nós temos aí tradições árabes, validando Jó como um personagem pertencente aos patriarcas, príncipes dos seus maiores. Então nós vemos aqui que, com relação a Jó, não há dúvida de que ele realmente foi um personagem histórico, que ele existiu, e que todo esse contexto que envolve Jó, as cidades, são localizações históricas, daqui a pouco nós vamos ver, que comprovam que esse foi um fato real. Com relação ao autor do livro de Jó, nós temos várias pessoas, né, vários palpites, né, alguns informam que pode ter sido Salomão, outros que pode ter sido Neemias, até o Eliú, Esdras, o Mardoqueu. Mas o contexto da história, essa história foi narrada numa região em que habitava Moisés.
quando Moisés esteve ali com seu sogro em Midian. E essa história basicamente vai acontecer naquele contexto geográfico. Por isso que se acredita que o autor teria sido o próprio Moisés. Lembrando que o livro de Jó é o livro mais antigo do Antigo Testamento, mesmo anterior ao livro de Gênesis. Olha aí, nós vamos ver então o contexto geográfico do livro de Jó. Ele é da terra de Uz. A terra de Uz é por vezes identificada como o reino de Edom, aproximadamente na área da moderna Jordânia, sudoeste e sul de Israel. Nós vemos aí em Lamentação de Jeremias, capítulo 4, versículo 21, onde ele diz: regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na região de Uz. Temos também lá em Gênesis 10, 23, 22, 21 e 36, 28. Essa região ficava próxima também de Midian, onde nós já informamos ali atrás, né, que Moisés morou durante 40 anos, aí ao sul de Israel. A data do livro é que não há possibilidade de se determinar com exatidão a sua data, né? Nós vamos ver aí o contexto do livro que vai nos levar a acreditar mais ou menos o período em que ele foi escrito. O panorama da obra, o seu conteúdo, não se configuram nos textos dos dias de Moisés, nem juízes, nem profetas. O ambiente é patriarcal primitivo, pois no livro não há referência a templos, sacerdócio, e nós observamos aí que é o próprio Jó que oferece sacrifício pela sua família. Os acontecimentos relatados devem ter sido passados de geração a geração, até que um escritor, em que nós acreditamos que pode ter sido Moisés, reduziu todas essas informações na forma atual. Por isso é que nós reafirmamos que esse livro é consistentemente o livro mais antigo do Antigo Testamento. Vamos agora ao estudo do livro. Nós temos aí a nossa primeira fase, que é a introdução, que compreende o período em que Satanás ataca a Jó, né, na presença de Deus, e a visita dos amigos de Jó, do capítulo 1 ao 2. Nessa introdução nós vimos aí um caso notável que na eternidade, lá nas regiões espirituais, nós vemos que os filhos de Deus se apresentam diante de Deus e Satanás se apresenta junto. E nessa oportunidade Deus pergunta onde ele estava e ele diz que de rodear a terra. E Deus chama a atenção para um habitante da terra. Observaste o meu servo Jó, homem temente a Deus e que se desvia do mal? E é aí que Satanás vai afirmar para Deus que a fidelidade de Jó se deve à prosperidade que Deus lhe havia dado. E Deus então permite que Satanás tome, né, destrua todos os bens de Jó, né? E ali nós vimos que quando Jó perde tudo, a única coisa que ele consiste em fazer é: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E depois, novamente, o inimigo aparece à presença de Deus e Deus reafirma que ele não negou, e o inimigo afirma: olha, ele não negou porque ele tem saúde. Tira a saúde e ele irá blasfemar na sua cara. Deus permite novamente tocar na saúde de Jó, mas que não lhe tire a vida, e Jó então vai ficar na sua situação em que muitos de nós chamamos, né, a enfermidade que ele foi acometida, equivalente a uma lepra, né? Nós vemos aí essa questão do acesso de Satanás a Deus, é uma coisa intrigante. Como Satanás, que é imundo, né, por causa do pecado, das suas maldades, consegue adentrar na presença de Deus, que é um Deus santo e puro. Nós vimos que só Deus sabe o motivo porque Deus permite, mas há uma permissão de Deus para que ele tenha esse acesso. No livro nós temos duas passagens, tanto em Lucas como no livro de Apocalipse. Em Lucas, o Senhor diz que viu Satanás descer como um raio. Ou Jesus está se remetendo ao período quando ele foi expulso das regiões celestiais, ou quando Jesus já estaria profetizando o que haveria de acontecer depois, que é o que está descrito no livro de Apocalipse, né? Em que fala que haverá uma grande guerra
entre as hostes espirituais de Deus e de Satanás, e que Satanás vai ser definitivamente expulso das regiões celestiais. Não podemos esquecer que hoje, no livro de Efésios, capítulo 6, Paulo deixa claro, né, que há principados e potestades assentados nas regiões celestiais. Então eles estão ali numa posição que permite ter esse acesso a Deus. Mas o livro de Apocalipse diz que depois dessa guerra que vai haver entre as forças espirituais de Deus e de Satanás, ele vai ser expulso definitivamente, lançado à terra. E o livro de Apocalipse vaticina: ai, ai dos moradores da terra, porque ele desceu. Então nós vemos que por uma permissão de Deus e por um propósito que só Deus sabe, ele tem esse acesso. E esse acesso, a Bíblia diz que ele aproveita desse acesso para fazer acusações. Acusar-nos dia e noite na presença de Deus. Vemos então depois dessa questão, né, de Deus com Satanás, e que Satanás agora toca em Jó e destrói também a sua saúde, né, arruína a sua saúde. Nós vimos aí uma coisa muito interessante, que é a visita dos amigos de Jó, que saem de lugares distantes e se compadecem do seu amigo. Quando ele os vê, a Bíblia diz que eles rasgam as suas vestes, eles choram e se assentam sentindo a dor de Jó por vários dias. Enquanto Jó não falou, eles também não falaram. Nós vimos aí um lado altamente positivo dessa amizade, mas infelizmente essa áurea tão boa de demonstração de amor e fraternidade vai ser destruída quando Jó abre o seu coração para relatar o que está dentro dele: angústias, dúvidas, dores, incompreensões. Quando ele abre o seu coração para lamentar a sua situação, é aí que seus amigos, né, vão se revelar com muita imprudência, com muitas acusações, que vão tornar aquela visita que era para ser consoladora em uma visita que traz amargura e sofrimento. Tópico 2, nós temos aqui os argumentos produzidos por Jó e seus 3 amigos. Vai do capítulo 3 ao 31. Os argumentos são, nós vamos ver daqui a pouco, que quando Jó vai abrir a sua boca para expressar a sua dor, a sua angústia, como ele está atordoado com todo o mal que lhe sobreveio, e ele até amaldiçoou o dia do seu nascimento, várias palavras que indicam o profundo estado da sua dor. É a partir daí que os amigos de Jó vão se revelar de pronto, né, que ele já tem uma resposta para aquilo. Independente do lamento de Jó, independente de qualquer expressão de Jó, ele já tinha uma resposta, e que nós vamos discorrer daqui a pouco. Mas antes de falar sobre os argumentos dele, vamos entender primeiro sobre o ponto de vista divino, o que estava acontecendo. Nós vemos aqui que no ponto de vista divino o que estava acontecendo é que Satanás, naquele momento em que ele teve acesso a Deus e que Deus perguntou acerca do seu servo Jó, Satanás deixou claro a Deus que o servo que Deus estava se referindo, que era fiel e se desviava do mal, ele só fazia tudo aquilo porque ele era cercado de bênçãos de Deus. Bênção de prosperidade, bênção de saúde. Então ele era muito protegido por Deus. Com essa acusação, na verdade, Satanás estava querendo deixar claro que os homens só se achegam a Deus por interesse. Deus não consegue conquistar o coração dos homens. Os que se achegam a ele são por interesses. E Deus, ele sabia, tinha certeza do caráter de Jó e deixou claro para Satanás: olha, como prova de que ele me serve por amor, eu permito que você então possa tirar tudo de Jó. Você só não pode tirar a sua vida. Foi então que ele vai tirar todos os bens de Jó, os seus filhos, sua família, vai tirar todas as propriedades de Jó. Quem lê o livro sabe que foi uma coisa terrível. E por fim, Deus permite também que ele tire a sua saúde, deixando claro que a ação de Satanás tem limites. Ele nunca pode ir além do que Deus permite. Mas como Satanás tem o seu prazer na destruição, ele aceitou a proposta e trouxe toda essa sequência de destruição na vida de Jó. E Deus tinha convicção que, a despeito de tudo que Jó perdesse, ele continuaria fiel. Isso aconteceu no plano
divino. No plano humano, nós vamos ver como os amigos de Jó veem essa situação. E nós vamos ter, né, que os amigos deles, quando foram visitar Jó, eles eram amigos, gostavam de Jó, amavam a Jó, tanto é que se preocuparam, foram naquela viagem, mas todos já tinham uma visão pré-concebida daquela situação. Independente do que Jó falasse, eles já tinham a sua posição. E por isso eles vão ter, por vários capítulos, todos os argumentos querendo justificar: Jó, tudo que você está passando se deve ao seu pecado. Então, os argumentos que nós vamos ver aí, na verdade, são séries de discursos dos amigos de Jó e de Jó. Os amigos de Jó tentando justificar a sua situação em decorrência do pecado. E os argumentos de resposta de Jó, dizendo que ele estava passando aquilo não por causa de um pecado, né? Porque ele temia a Deus, tinha consciência pura diante de Deus. Então nós vamos ver aqui, com relação aos argumentos dos amigos de Jó. Para eles, o sofrimento é resultado do pecado. A medida da aflição indica o grau do pecado. Afirmaram que se Jó se arrependesse dos seus pecados, Deus lhe restaurará a felicidade. E alertaram que a tentativa de Jó de justificar o pecado retardaria a sua restauração. Eles até admitem que algumas vezes os ímpios prosperam, mas logo serão uma prosperidade temporária, porque serão, no fim, destruídos. Mas eles também ficam muito irritados com a obstinação de Jó em rejeitar os argumentos deles e o acusam explicitamente de pecados que nem eles mesmos presenciaram, né? Mas calaram-se por fim diante dos argumentos da inocência de Jó. Ou seja, os amigos dele tentaram por várias vezes provar que a situação de Jó se devia ao pecado. Mas como os argumentos de Jó eram seguros de que não era isso que estava acontecendo, e que nem ele mesmo sabia, mas que com certeza não era um pecado, porque ele tinha uma consciência diante de Deus, e Jó muitas vezes chega até a falar que Deus se levantara contra ele sem motivo nenhum, e isso porque ele não tinha domínio do que estava acontecendo no plano espiritual. O certo é que, por fim, os amigos de Jó se calaram diante de todos os seus argumentos, e a situação só vai mudar quando um quarto amigo, Eliú, entra na situação, e nós vamos ver isso logo mais na frente. É bom lembrar que as palavras dos amigos de Jó não são inspiradas, elas servem apenas de registro. Mas eu queria também destacar que os amigos de Jó temiam a Deus, tinham conhecimento acerca de Deus no mesmo nível que Jó tinha. Então as palavras deles acerca de Deus não estão erradas. A aplicação contra Jó que está errada. Eles têm conceito de justiça, conceito de retribuição, conceitos de temor de Deus, da unicidade de Deus, da santidade de Deus, que é o mesmo conceito que nós temos. O que eles fizeram foi aplicar de forma errada, usar todos esses princípios contra Jó. Tanto é que os três amigos foram duramente repreendidos por Deus ao final, que exigiu que eles pedissem que Jó oferecesse uma oferta, sacrifício em favor deles, né? Então houve uma reviravolta nessa situação. Vimos então aí algum resumo dos argumentos dos amigos de Jó, mas vamos ver aqui também alguns argumentos de Jó com relação à sua situação. Jó ele até concorda que um homem justo pode ser afligido. A soberania, ele crê na soberania de Deus e crê que aquele que sofre tem o direito de justificar-se a si mesmo e queixar-se das ordens de Deus. Então, para ele, né, um justo, se ele acha que está sofrendo demais, ele pode se queixar diante de Deus. Mas depois ele se retrata de algumas afirmações, admitindo que Deus aflige tanto os ímpios e também os justos, né? Mas no fim ele abençoa os justos. Jó crê que o nosso dever é adorar a Deus sempre, embora soframos calamidades não merecidas, e devemos nos abster de julgar aqueles que, quando estão em angústia, proferem, né, palavras ou comentários contra Deus, né? Ou seja, o que Jó está querendo dizer é que ele esperava a compaixão dos seus amigos. E os seus amigos, infelizmente, em vez de consolar o seu coração, trouxeram uma grande perturbação de alma para eles, e isso tudo porque, para eles, a situação se deveria ao pecado de Jó.
Mas vamos vir aqui dar continuidade ao nosso estudo. Nós vimos atrás então que os amigos de Jó tinham muitos argumentos contra Jó, e sempre Jó ele refutava aqueles argumentos, e eles chegaram num ponto de ficarem irritados e até de trazerem acusações que eles mesmos nunca viram, para tentar despertar ou corroborar a opinião deles de que o problema de Jó era o pecado. Olha só as acusações terríveis que ele faz contra Jó. Tomar por penhor as vestes de um pobre, não dar de beber ao cansado e pão ao faminto, favorecer alguns e outros não, a parcialidade, não cuidar de órfãos e viúvas. E aí afirma, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Mas Jó vai contestar dizendo, mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. É claro que nós vamos ver em algumas situações Jó com um pouco de orgulho espiritual. Mas o que Jó queria dizer, na verdade, é que ele temia profundamente a Deus. E nós vamos ver relato que ele era um homem muito respeitado pela cidade. Ele era tido praticamente como juiz, respeitado por todos, porque ele era um homem de fazer boas ações para com todos, para com o pobre, para com o desamparado, para com a viúva. Essa era a vida de Jó. Então as acusações que ele faz, na verdade, eram uma tentativa de justificar as acusações que ele tinha e que não tinha apoio da parte de Jó. Vamos ver agora, dando sequência ao estudo. Meus irmãos, nós vimos então que a situação só vai mudar com a entrada do discurso de Eliú. Os amigos de Jó não tinham mais argumentos contra Jó, então eles se calaram. E Eliú, que é o que parece até que se revela, é o mais novo, e por questão até de respeito, ele espera que todos encerrem os seus argumentos, para ele então agora trazer o seu. E Eliú, ele vai trazer aqui alguns argumentos muito importantes, e vamos trazer aqui um pequeno resumo dos argumentos dos discursos de Eliú. Primeiro, ele repreendeu a vanglória de Jó por sua integridade. Está lá no 33, capítulo 33, versículo 8 a 13. E de fazer parecer que Deus lhe deveria dar uma recompensa. Jó, Deus não é devedor a ninguém. Capítulo 35, versículo 7. Admite que as calamidades são castigos que muitas vezes têm poder corretivo e que Deus abençoará o aflito que aceitar a correção. Ele afirma que o sofrimento pode vir como correção e concluiu que o sofrimento de Jó visava revelar a ele o seu pecado de autojustiça. E o que é interessante é que Jó ele não refutou os argumentos de Eliú. Ao contrário do que ele fez com os demais, com os de Eliú, ele até que não refutou. Vemos aqui um apanhado da intervenção de Eliú. Eliú acusa Jó. Por que Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito? Apesar do meu direito, eu sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Eliú, então, defende Deus. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícia. Porém, se não ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão de cegueira. Então, a questão aí é que o Eliú, ele observou nos discursos de Jó, que Jó se colocava demais na posição de justo e que ele estava sendo tratado com certa injustiça da parte de Deus. E o que ele vai fazer tomando por base, como Deus é perfeito, ele não pode ser julgado por ninguém. Então é o que ele vai tentar chamar a Jó, e por fim ele conclui que um dos pecados que ele observou em Jó é o pecado da autojustiça. Vamos agora observar que um sexto personagem entra nesse drama, Tinha os três amigos de Jó, depois tinha o Jó, tinha o Eliú, mas agora o próprio Deus se manifesta através de um redemoinho. E Deus, quando aparece nessa manifestação, ele não tem por objetivo dar satisfações para Jó sobre tudo que estava acontecendo.
A princípio era o que nós poderíamos esperar, que ele viesse dar uma satisfação. Olha, Jó, isso está acontecendo por causa de uma provação, né? O inimigo me desafiou de que você me negaria. Deus não tem esse propósito. Na verdade, Deus agora vem trazer uma resposta aos argumentos de Jó, porque no decorrer dos livros, das várias argumentações de Jó, como Eliú falou, né, do pecado de autojustiça, Jó, por várias vezes, ele queria ter um momento para poder interpelar a Deus, para apresentar diante de Deus a sua queixa, porque ele andava em justiça, ele andava em temor e estava acontecendo aquilo. Então ele se sentia no direito de interpelar Deus para que ele provasse para Deus que ele era justo e que ele estava sofrendo injustamente. Isso, irmãos, mesmo com isso, mas Jó nunca deixou de ter a reverência, o temor a Deus e a fidelidade a Deus. Mas, nesse aspecto, ele estava deixando transparecer esse lado. Então, Deus, quando aparece nesse redemoinho e começa a falar, com relação a esses argumentos de Jó. E Deus, quando aparece, ele começa com o seguinte discurso: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Agora você, Jó, cinge os teus lombos como homem, ou seja, levante-se e vista, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Ou seja, você me apresentou muitos questionamentos diante de mim, mas agora eu que te farei. E Deus vai apresentar em cerca de 48 perguntas a Jó. Todas elas com relação à natureza de Deus, à perfeição de Deus, com relação ao trato com a criação. Todas elas voltadas, se Jó teria a capacidade de manter e sustentar a criação, de criar coisas com a perfeição com que Deus criou. Deus desce do nível da questão universal, da perfeição do universo, para depois relatar sobre a perfeição de dois animais indomáveis, o hipopótamo e o crocodilo. Então, o que Deus deseja mostrar é que ele, como pai amoroso, sábio e cuidadoso, ele sabe cuidar habilmente da sua criação. Logo, por tabela, Deus saberia e estava a par de tudo o que Jó estava passando. E aí nós vamos ter depois desse discurso de Deus uma resposta de Jó. Ele mesmo falando, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E ele mesmo reconhece, que quem, lá no versículo 3, quem é aquele que, como eu disse, encobre o conselho? Então ele reconheceu que ele falou palavras sem discernimento, palavras que realmente não tinham sido palavras fruto de um discernimento e um conhecimento verdadeiro de Deus. E é aí, depois dessa série de discursos, que ele se humilha, rompe o silêncio em adoração e humilhação e reconhecimento que o que ele havia aprendido de Deus era muito na forma teórica. E agora, diante da manifestação de Deus, ele passou a conhecer a Deus verdadeiramente. E agora ele vai passar de um homem que conhecia a Deus na teoria para um homem que conhece a Deus agora por uma experiência mais forte com ele. E é bom que a gente entenda. Quando Jó fala que eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos o veem, o que convenceu a Jó não foi o Senhor ter se manifestado através do redemoinho. Foi Deus ter trazido à mente de Jó que ele estava profundamente comprometido com a situação de Jó, que Deus, que tem o controle do universo e da criação, tem controle sobre a vida de Jó. E Jó reconheceu isso. Muitos usam o argumento de que quando Jó falava, eu te conhecia só de ouvir falar, que Jó não era um homem que conhecia a Deus. Isso não é verdade. Jó era um homem que tinha intimidade com Deus, mas como qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus, temos as nossas limitações e temos a necessidade de aprender e crescer. E essa luta de Jó só fez revelar a ele um novo conhecimento de Deus. Ele já conhecia Deus, já servia a Deus, mas essa experiência terrível lhe deu oportunidade de conhecer o Deus que ele tanto amava de uma nova forma. Isso se chama crescimento. Praticamente fechando aqui o nosso estudo sobre o livro de Jó, temos aqui algumas conclusões e aplicações para os nossos dias, que eu acho muito importante.
Primeiro, a experiência de Jó deixa o legado de um homem cuja fé e amor a Deus estava acima de circunstâncias, e isso foi notado por Deus. Se tem uma coisa pela qual Deus aceitou o desafio de Satanás, Satanás tentou provar para Deus que os homens o servem por interesse e se aproxima de Deus por interesse. O que ficou claro no livro de Jó é que Deus tem homens na terra que o servem, independente daquilo que possa ter recebido ou não de Deus. Eles têm um profundo comprometimento e comunhão com Deus e fidelidade a Ele acima de qualquer circunstância. Ou seja, não serve a Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Ele representa na vida do adorador. Segunda coisa importante, as aflições e dúvidas que cercaram a Jó de forma tão cruel não foram maior do que a confiança no poder, amor e soberania de Deus. Por isso, Jó pode nos deixar uma das mais belas expressões de fé em meio ao caos. No capítulo 19, apesar do seu corpo se decompondo, apesar da sua dor, apesar do seu abandono, apesar do julgamento dos seus amigos e do desprezo com que ele foi tratado, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e eu mesmo o verei. Nada conseguiu calar a expressão de fé e confiança em Deus de Jó. As qualidades dos amigos de Jó, queria destacar também esse lado. Eles eram amigos, eles tinham profunda amizade, tinham zelo pelo Jó, tanto é que eles se deslocaram de regiões distantes para estar com eles, ficaram vários dias em silêncio, sentiram aquela dor que ele estava passando, demonstraram preocupação e sinceridade, e eles também serviam a Deus. Então, apesar dos erros que eles tiveram, que nós vamos ver aí, eles tinham essas qualidades, e isso é importante destacar. Os grandes erros do amigo de Jó foram visão distorcida de Deus em relação ao sofrimento dos homens, associar que pelo fato de servirmos a Deus não passaremos por determinadas dificuldades. Ou seja, o justo não pode sofrer, o justo não pode passar dificuldade. Não, o Senhor Jesus deixou claro que no mundo tereis aflições, isso pertence a todos. Então eles tinham uma visão distorcida, associando então que qualquer sofrimento estava associado ao pecado. Religiosidade, isso é extremamente importante. Quando as experiências e entendimentos pessoais falam mais alto que o bom senso, o amor e a compaixão, tornando-nos pessoas insensíveis. O perigo da religiosidade. A religiosidade ela é cega. A religiosidade ela não procura discernir, ela não procura atuar ou despertar outras áreas da sua vida, como a misericórdia, como a compaixão, busca da direção de Deus. A religiosidade, as pessoas já têm conceitos formados, e qualquer situação que fuja dos nossos conceitos faz com que aquelas pessoas que são objeto do nosso relacionamento sejam muitas vezes destruídas por palavras impensadas, por comportamentos, atitudes agressivas. Muitas almas são lançadas no inferno por causa da religiosidade. Desprezamos, julgamos e condenamos pessoas, não dando a elas oportunidades que nós mesmos gostaríamos de ter. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É muito importante que as pessoas que vão fazer aconselhamento estejam muito atentas ao que aconteceu no livro de Jó. Por isso nós colocamos aqui esse tópico, a necessidade de conselheiros espirituais e sensíveis à dor do próximo, que não sejam dominados por preconceitos. Nós vimos que eles sofreram o que Jó sofreu enquanto Jó estava calado. Quando Jó abriu a boca para expressar a sua dor, ele foi tremendamente julgado e condenado. Não é um papel de um conselheiro condenar e nem julgar. Se uma pessoa está com uma dificuldade, está passando por uma aflição, um problema, ainda que seja associado ao pecado, não é nosso papel acabar de enterrar a pessoa, mas tentar trazer posições e pontos que possam trazer a sua restauração. Conselheiros que saibam ouvir, não tendo respostas prontas. A sua experiência pessoal muitas vezes não pode ser aplicado para a pessoa com quem você está querendo fazer o aconselhamento.
Isso aconteceu. Os 3 amigos de Jó deixaram claro que eles usaram as suas percepções de mundo para aplicar em Jó. E isso é errado. O conselheiro, ele não tem que ter resposta pronta, porque cada caso é um caso. Uma situação que você viu com você ou com o seu vizinho pode não ser para aquela pessoa. Então, por isso, a nossa necessidade de saber ouvir, ter todos os elementos para então emitir um julgamento e ali tentar ajudar aquela pessoa. Não julgando segundo seus valores pessoais, mas segundo os princípios bíblicos, como se fosse o próprio Jesus ouvindo e analisando aquela situação. E só para finalizar, nós queremos deixar aí para você o antes e o depois da provação. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, né? Jó e a sua aprovação vai ter um desfecho, Deus vai mudar tudo, né? Depois que foi constatada verdadeiramente a sua fidelidade para a glória do nome de Deus. Vemos aí que antes da aprovação de Jó, ele tinha 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 cabeças de gado, 500 jumentos. E nós vamos ver aí que depois da aprovação, 7 filhos, ele vai ter novamente 3 filhas, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 cabeças de gado, 1.000 jumentas, e Jó ainda vai viver muitos anos, para ver até depois da sua 3ª geração. Olha a recompensa que Jó teve por ter perseverado. E a lição que eu queria deixar para você é que se você se deparar com situações que você não compreenda, nunca pense que a sua luta é maior do que o seu Deus, né? Mantenha a sua posição, sabendo que o Deus que cria, sustenta, mantém o universo, está de olho em você, porque você é a imagem e semelhança dele, e mais que isso, você é filho de Deus. Se alguma coisa estranha está acontecendo, não é estranha para Deus. Continue confiando, continue adorando, continue esperando em Deus. Te espero no nosso próximo encontro.